Apresentação do relatório anual de gestão referente ao Fundo Municipal de Saúde do nosso município. Esta audiência pública se faz necessária para o cumprimento da Lei 141 de 2012. Informamos na sessão passada a todos os vereadores desta casa quanto à realização dessa audiência e ainda, através das redes sociais e de comunicação a alguns blogueiros de nosso município, como o professor Luiz, que aqui se encontra presente, convidando a população a participar. Quero registrar em ata a presença do vereador Uriel da Costa Pereira, vereador Lohan Gomes da Silveira, neste momento. Então, senhores, eu convido a comporem aqui ao nosso plenário, a nossa secretária, gostaria que o vereador Uriel possa receber, a nossa secretária adjunta de Saúde, Raquel Haddad. Registro nesse momento a presença da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, membro da Comissão Mista de Orçamento e também presidente da Comissão de Saúde, recém-criada nesta casa. Vereador Uriel, por favor, possa acompanhar a secretária adjunta. Também a senhora Daniele, que é da Controladoria do nosso município. Convidar também a compor a senhora Sueli Osório, a senhora fica aí, que se faz presente, do comércio aqui presente, e a senhora Mônica Gonçalves, da CIR. Bom, tudo bem? Tranquilo. Mais alguém que vai compor? Não precisa. Tudo bem? Quero registrar também, para que seja lavrado em ata, a Mônica, a Maria Augusta, alguns membros do nosso conselho, né? A senhora Maria Augusta, o senhor Clóvis, dona Zizinha, a Mônica, presente na assistência, registrar a presença da imprensa através do senhor Rui Borba, jornal Primeira Hora, e também o professor Luiz, do blog Iniciativa Popular. Bom, assim sendo, eu passo a palavra à nossa secretária adjunta para que inicie os trabalhos, né? E, posteriormente, então, para a senhora Mônica. Por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Conselho Municipal de Saúde. Boa tarde a todos presentes. Eu, Raquel Haddad, secretária adjunta de Saúde Administrativa, e a equipe técnica da Secretaria de Saúde, estamos aqui hoje para realizar a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento ao artigo 36 da Lei Complementar 141 do ano de 2012, Lei do SUS. O período de abrangência dos dados que serão disponibilizados nesta audiência pública serão primeiro, segundo e terceiro quadrimestres do ano de 2013 e primeiro e segundo quadrimestre do ano de 2014. O objetivo é amplo e prestaremos esclarecimento para quaisquer dúvidas que surgirem ao final desta apresentação. A apresentação será feita pela senhora Mônica Vieira Gonçalves, representante da CIR da região dos Lagos. Obrigada a todos. Passo a palavra, então, para a senhora Mônica, para que, então, inicie uma explanação da apresentação do relatório. Por gentileza. Boa tarde a todos. Tem que ficar num lugar que não atrapalhe. Espera aí, ficar aqui do ladinho. Nós hoje estamos aqui para apresentar os relatórios quadrimestrais de gestão do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2013 e o primeiro e segundo de 2014, que terminou agora em agosto. Antes de começar a apresentação,
Eu queria fazer um histórico rápido sobre a legislação do SUS, sobre o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele iniciou em 1990, com a Lei 8080. Essa lei é bastante ampla. Depois dessa lei, a gente teve várias outras normatizações, que eram as NOBs, que normatizavam a lei, davam um direcionamento para coisas que ficavam abertas na lei. Tivemos a NOB 91, 93, 95, 98, a NOAS 2002, que falava basicamente da regionalização, e agora nós temos o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública em Saúde, e que prevê também a questão da regionalização e a organização da rede de saúde dos municípios, né? Porque os municípios não têm condição, todos os municípios, de ter tomografia, de ter ressonância magnética, de ter transplante. Então, a gente tem que se organizar regionalmente, de acordo com a legislação do SUS e com as prerrogativas. O Ministério da Saúde, o financiamento desse sistema, ele é por 3 entes. É pelo Ministério da Saúde, pelos estados e pelos municípios. Até 2000, a gente tinha uma dificuldade, porque o que acontecia? O Ministério repassava o recurso, os municípios e os estados não faziam as aplicações devidas das suas contrapartidas na época. Então, foi proposta a emenda constitucional 29 para determinar uma aplicação mínima de 15% para os municípios e 12% para os estados. Isso virou lei, a lei foi regulamentada, que é a Lei 141, em 2012. Com essa lei, surgiu a obrigatoriedade dos municípios informarem o Sistema de Informação em Orçamento Público em Saúde, que é o CIOPS, que comprova a aplicação da parcela do município, em proporcional, para ver se aplicou os 15% obrigatórios ou não. E os municípios que não cumprem isso estão sendo penalizados, inclusive com suspensão de fundo de participação de município, inclusão no CAL, que não recebe convênio. Tá? Então, essa lei é uma lei bastante rígida e, dentro dela, a gente tem todos os instrumentos de planejamento, que seria a obrigação do Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, esses relatórios quadrimestrais e o relatório anual de saúde. Tá? Então, eu vou começar a apresentação. Ficou uma apresentação longa, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho que é melhor ir para o outro lado, né? Mas aí eu vou ficar na frente dele. Peraí. Então, como eu já falei, primeiro, segundo e terceiro quadrimestres do ano de 2013 e primeiro e segundo de 2014. Os primeiros quadrimestres são de janeiro a abril, segundo de maio a agosto e o terceiro de setembro a dezembro de cada ano. Tá? Aí aqui a lei. O que diz o artigo 36 da Lei 141 de 2012? Que o gestor do SUS, no seu artigo 36, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, e a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Então, essa apresentação vai ter todos esses pontos abordados aqui. A gente começa falando isso, essa primeira parte se refere a 2013, tá? Então, tem uma parte inicial, para não ficar muito longo, que no ano de 2013 nós tínhamos 8 unidades de saúde da família, um núcleo de saúde coletiva e vigilância sanitária, uma farmácia central e um núcleo de apoio à saúde da família. Isso na atenção básica. Na média e alta complexidade, um CAPS tipo 1, um centro materno-infantil e do idoso, um centro municipal de fisioterapia, um hospital geral e uma policlínica. Aí, o primeiro quadrimestre de 2013, de janeiro a abril, não teve auditoria nesse período. Tá? Aí a gente vai falar agora um pouco sobre as internações hospitalares que aconteceram no Hospital Municipal. Tivemos 313 internações
de janeiro a abril de 2013, sendo 108 procedimentos cirúrgicos e 205 procedimentos clínicos. A gente pode observar ali na tabela, estou na frente de vocês? Não? Que a maior parte das internações foi para tratamentos clínicos em outras especialidades. Depois a gente teve parto e nascimento, como a segunda maior causa, e a cirurgia obstétrica. E isso vai se repetir durante o ano todo de 2013 e 2014 também, é uma característica, tá? E com relação à parte cirúrgica, a cirurgia do aparelho digestivo, órgãos e anexos de parede abdominal é a mais importante dentro das cirurgias realizadas. E também vai se repetir, vocês vão ver isso durante a apresentação. A produção ambulatorial. São todas as ações que são feitas na policlínica, nas unidades de saúde da família, no centro materno-infantil, no centro de fisioterapia. E de janeiro a abril de 2013, foram 143.748 procedimentos realizados. Tá? Em termos de consulta médica, na atenção básica foram 7.300 consultas, e na especializada, que seriam os médicos da policlínica, dermatologista, cardiologista e os outros especialistas, 8.231 consultas. E também tivemos um número bem grande de atendimentos de urgência em atenção especializada, que seriam os pronto-socorros, tá? Seriam as consultas sem agendamento. Como eu falei antes, todos os municípios precisam garantir para os seus munícipes o acesso a todos os procedimentos que a gente tem, né? Sejam a consulta de atenção básica a uma cirurgia de transplante. Só que não necessariamente a gente vai ter que ter isso no nosso município, porque tem serviços que são muito caros para se manter. Tem um custo muito alto e nenhum município consegue arcar. Então, o que o município faz? O município tem que contratualizar prestador para poder oferecer o serviço. Tá? E aí, o município de Búzios contratualizou tomografia computadorizada, ressonância magnética, anatomia patológica, essas ultrassonografias, tem ultrassonografia obstétrica, transvaginal, as ultrassonografias com Doppler, tá? Que são as mais solicitadas. Todas as outras também têm, mas essas são as mais solicitadas. As endoscopias, tem a parte de endoscopia, colonoscopia, reto-sigmoidoscopia, está tudo ali naquela parte de endoscopia. Os exames cardiológicos, mapa, Holter, teste ergométrico. Os neurológicos são os eletroencefalogramas. E a oftalmologia tem desde da consulta com o oftalmo até a parte cirúrgica, tá? Naqueles procedimentos. E de janeiro a abril nós tivemos comprado pelo município, contratado pelo município, uma produção de 5.397 procedimentos. Isso é importante estar falando, porque nós temos uma portaria do Ministério, que é a portaria 1101, que determina pela população um número mínimo de consultas, de exames e de procedimentos por população. Então, o município que é menor vai ter que ter menos profissional e menos serviço. Um município maior, consequentemente, para atender sua população, vai ter que ter mais oferta de serviço. E a gente vê, depois até, se não ficar muito longo, eu passo para vocês, que a gente fez o cálculo dos parâmetros mínimos e máximos para a gente poder estar atendendo a população. E a gente consegue atingir praticamente todos os parâmetros do Ministério, da portaria, com os valores que a gente tem durante o ano. Tá? E a gente fez até um levantamento, a gente está vindo para cá agora, sobre a questão da produção de até agosto desse ano, com relação à população de 30.439 habitantes, e a gente já está quase que chegando no limite máximo que é preconizado. Tá? Aí as metas e indicadores. Existe um pacto que é assinado todo ano pelos municípios com o Ministério, com o Estado, e que tem uns indicadores que a gente tem que cumprir. Né? Seria a parte de investigações de óbitos, seriam problemas de saúde pública.
ou a questão da cobertura da oferta de serviço de saúde da família e de saúde bucal nas equipes de saúde da família. Temos 8 unidades de saúde da família e elas cobrem 100% da população. Esse é o resultado de janeiro a abril do ano passado, mas a gente vai ver que isso se mantém, tanto a cobertura de saúde da família como a cobertura de saúde bucal. Como prerrogativa do Ministério, a assistência à saúde ela tem que ter a organização, começando pela atenção básica, que é por onde as pessoas vão entrar para ter o atendimento, né? Então, essa questão de 100% de cobertura de saúde da família é muito importante para a gente poder começar a organizar o sistema, tá? A proporção de óbitos infantis e fetais investigados era de 90%, a gente não teve avaliação, tá? Esses dados todos são do Ministério da Saúde, tá? Não tivemos óbito materno e nem óbito por dengue. E foram investigados 20% do total de óbitos. E a pactuação, nós, como temos menos de 80 mil habitantes, pactuamos 12 investigações de óbito, tá? Em mulheres em idade fértil. Aí agora vem a parte do recurso financeiro, a gente já falou da rede, já falou da oferta de serviço. Aí agora a gente vai entrar na parte que demonstra o que o município recebeu de recurso no primeiro quadrimestre do ano passado. Esses recursos são divididos em bloco, tem bloco da atenção básica, da média e alta, da assistência farmacêutica. A gente vai começar pelo da atenção básica. Vem o recurso dos agentes comunitários de saúde, 125.400, saúde da família, 242.420, saúde bucal, 66.900, o PEMAC, que é o Programa de Melhoria de Assistência e Qualidade da Saúde da Família, não veio recurso nenhum nesse quadrimestre, tá? O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é composto por uma equipe multiprofissional que dá suporte, tira as dúvidas, dá orientação. Em alguns casos que a equipe fica com dúvida, eles são especialistas para poder estar dando esse suporte. Recebeu 80 mil. O SER é um recurso que também... Tem alguns recursos do Ministério que vocês vão ver que vai vir num quadrimestre e não vai vir no outro, porque não tem regularidade. Às vezes é semestral, às vezes é quadrimestral. O repasse do recurso também atrasa. E a gente vê muito isso com os recursos estaduais. Não existe uma regularidade no repasse, tá? Isso aí vai ficar demonstrado nas planilhas. E o PAB fixo, que é um valor que vem por habitante, por ano, dividido por 12, deu 255.918. E o Programa de Saúde na Escola, que é o PSE, também não veio recurso. Tá? É a compensação de especificidades regionais. Era um programa que eles avaliavam pela região. Por exemplo, na nossa região, quais são os problemas de saúde mais comuns? Gravidez na adolescência. Então, esse recurso vinha baseado na população e a gente tinha que fazer metas para reduzir a gravidez na adolescência, a transmissão de HIV, se fosse o caso, de mãe para filho. Isso era baseado em cada região, tá? E aí a gente fazia o plano de trabalho. Só que esse ano já não tem mais o SER, ele acabou. É um recurso que deixou de existir, tá? A Rede Cegonha, nós recebemos um valor pequeno que vem no MAC. Vem dando MAC, é pouca coisa. Eu não sei se está discriminado ali. Vem pouquinha coisa, né? Está tudo junto, né? Mas não é muita coisa. Não, está dentro do MAC, que é o de média e alta. Tá? Ali, ó. Como eu falei, ano passado, no primeiro quadrimestre, não veio recurso nenhum do MAC. Tá? Isso, inclusive, se vocês consultarem, vocês vão ver que os 6 primeiros meses do ano passado nós não recebemos recurso do MAC. Tá? O Ministério não fez o depósito e não fez retroativo. Tá? Não recebemos mesmo. Tá? Não veio.
O Bloco da Vigilância em Saúde, no primeiro quadrimestre, recebeu 48.734,24. Tá? E para assistência farmacêutica, esse recurso aí tem o recurso do Ministério somado com a contrapartida estadual, tá? Deu 66.736,12. Aí agora a parte da despesa. Aquilo ali a gente botou o quantitativo de recurso que entrou e agora a gente vai botar a despesa por fonte. Despesa com pessoal, 11.254.958,07 centavos. Material de consumo, 1.045.328,59. Outros serviços de terceiro e pessoa jurídica, 1.417.498,05 centavos. Não teve despesa com equipamento nesse quadrimestre. E as despesas correntes foram 178.675,91. Fazendo um total de 13.896.487,62 centavos. Aí agora a gente já vai para o segundo quadrimestre, que é de maio a agosto do ano passado, de 2013. Então, ao contrário. Essa parte aqui é a parte que não teve auditoria no primeiro quadrimestre, mas no segundo quadrimestre teve uma auditoria. E essa auditoria andou por todos os municípios do Estado, os 91 municípios do Estado, que são jurisdicionados do TCE. O município do Rio tem o seu próprio Tribunal de Contas, então ele não responde ao Tribunal de Contas do Estado, porque ele tem o próprio Tribunal de Contas. E o TCE percorreu os 91 municípios para poder fazer uma auditoria a respeito da compra de serviço, né? Como que estavam as compras de serviço, a questão dos contratos, do controle e avaliação dos municípios, que é quem responde pela parte de compra do serviço, de avaliação, se prestou o serviço, se não prestou, para verificar a qualidade. E aí eles fizeram alguns apontamentos e pediram para que fosse feito um plano de ação para poder resolver alguns problemas que eles identificaram. A questão de identificação entre a demanda das necessidades e a oferta de serviços, que isso aí não estava sendo usado para a complementação dos serviços de saúde no SUS. Como eu falei para vocês, já foi feito o levantamento pela Secretaria, pela Portaria 1101, depois eu vou mostrar para vocês no final da apresentação, do que a gente teria que estar oferecendo para a população e o que a gente oferece, né? O que a gente tem de serviço para poder comprar essa diferença. Tá? Isso já fez parte do plano de ação e já está sendo executado. Esse segundo ponto, as relações intergestoras preconizadas pelo SUS são incipientes ou instituídas, e as instituídas não são cumpridas. Essas relações são as relações que a gente tem, o que se chama de PPI da assistência. Cada município tem um valor, pela população que tem, daquela média alta complexidade. Isso serve para internação e para exames e consultas. E eu posso não ter o transplante no meu município, mas o município vizinho tem transplante, então eu pego o meu dinheiro, não vem nem para mim, vai para ele, eu pago para ele fazer o transplante para mim. E o que está acontecendo? A gente está tendo uma experiência no estado do Rio de Janeiro bastante desgastante. Os grandes municípios absorveram o teto dos municípios menores e não estão garantindo o acesso a esses procedimentos. Tá? Mas isso aí é uma outra coisa que também foi tratada no ponto do plano de ação, que os municípios da região, inclusive Búzios, já estão começando a tirar o recurso do município que não executa e colocar para outro, para garantir o direito, porque a gente paga por isso, né? Não vem para o nosso teto, mas sai do nosso teto. Se tivesse dinheiro na nossa conta, a gente poderia comprar esse serviço. Mas não vem para a nossa conta, vai para a conta do outro e o outro não executa. Então, isso está sendo visto e está sendo remanejado esse recurso. Tá? A formalização da complementação dos serviços de saúde com prestadores privados, lucrativos ou não atende ao proposto pelo Ministério da Saúde pela legislação vigente.
Isso aí foi feito o credenciamento para contratualizar todos esses prestadores que oferecem serviço no município. E isso aí vai ser incluído, essa questão da contratualização, desse diagnóstico de saúde, do levantamento da necessidade de oferta de serviço, vai ser incluído no Plano Municipal de Saúde e vai ter que ter aprovação do Conselho, tá? Para poder ser submetido ao Conselho antes de ser realizado, tá? Todas as contratualizações vão passar pelo Conselho Municipal de Saúde. E a estrutura do controle e avaliação no município para acompanhar possíveis contratações de serviço não atende ao estabelecido na normatização. Também já está sendo revista essa estruturação, está sendo estruturado o setor de planejamento também, que é responsável pelos outros instrumentos, como plano municipal, a própria programação anual e os relatórios de acompanhamento das execuções, tá? Tanto os quadrimestrais quanto o de anual de saúde. Então, o que foi feito? O município elaborou e enviou ao plano de ação para sanar essas pendências ao Tribunal de Contas. Tá? Já foi feito. E algumas medidas já foram tomadas, já foram executadas. Aí, as internações hospitalares. Aqui aparecem também os procedimentos com finalidade diagnóstica, 10 procedimentos. 178 procedimentos clínicos e 131 cirúrgicos. Mantém mais ou menos o mesmo padrão do quadrimestre anterior. O tratamento clínico aparece mais uma vez como o maior fator de internação. Os partos e nascimentos e as cirurgias obstétricas também, na parte cirúrgica e clínica. E a cirurgia de aparelho digestivo, como eu já tinha falado para vocês, é o mais expressivo dentro das cirurgias. Nesse quadrimestre, a gente teve uma redução de produção, 118.717, porque em janeiro, fevereiro, março, a gente tem a cidade cheia, tem turista, que impacta na nossa produção também, porque as pessoas vão aos postos de saúde, as pessoas vão à emergência, fazem curativo, verificam pressão, e tudo isso acaba impactando na vacina, né? E acaba impactando na nossa produção. Tá? A nossa produção é, em média, em torno de 130 mil por quadrimestre, uma média de 30, 40 mil procedimentos por mês. Tá? E aí isso sobe quando a gente tem a cidade cheia na época do verão. Aí as metas e os indicadores, as coberturas de população pela saúde da atenção básica e pela saúde bucal também continuam em 100%. Não houve avaliação da proporção de investigação de óbito fetal. Não teve óbito materno nem por dengue. E foram investigados 37,5% dos óbitos de mulheres em idade fértil. Agora, o demonstrativo da receita. Cadê? Espera um instantinho que a gente está vendo aqui. Onde é que é isso? Oi? É porque foram feitos os CDs e deu um problema aqui no... Enquanto a dona Mônica verifica ali, eu gostaria de convidar um membro do Conselho, né, de Saúde do município para que possa estar aqui também no plenário. Acho que seria interessante, um representante, né? O senhor... A dona Zizinha? Não? Está com vergonha? Então, senhor Clóvis, por favor. Por favor, até para
Acho que é importante, né? Por gentileza. Abriu? Não, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha lá, ó. Esse agora tem o CD, né? Abriu o CD? Eu acho que foram esses de cortar. Ah, esse primeiro quadrimestre. Você está no segundo agora. Auditorias. Já passou, internação, produção, indicador. Receita. Tá lá. Aí apareceu. Agora só tem que fazer. Agora só tem que botar aí. Só você botar. Abre o slide. Abriu. Já foi. Obrigadinho. Quer ficar aqui não? Tá passando pra mim? Senta aqui. Oi. Tem as receitas das transferências da União e as próprias. Nesse ano de 2013, o CIOPS foi fechado no 6º bimestre, consolidado. E tem um geral que vai ser apresentado ainda. E aí fala do valor de contrapartida, valor de per capita, tá? Nos outros, a gente fez, como ainda não está fechado o CIOPS anual, a gente fez o proporcional, botou o valor de recurso e o percentual. Tá? Então, vai. É aqui. Esse aqui. Esse aí de baixo. Então, no segundo quadrimestre, no bloco da atenção básicos, a gente, comunitário de saúde, veio um recurso de 125.400, saúde da família, 242.420, saúde bucal, 66.900, PEMAC, 86.000, NASF, 80.000, o SERC não tinha aparecido no anterior, 20.491,80, o PAV fixo, 255.918, e o saúde na escola com a sua única parcela anual de R$2.000, tá? Pode ir. Na média alta complexidade, vieram 56.600. Vocês lembram que no quadrimestre anterior a gente não teve o valor de repasse. E eu tinha dito que a gente ficou 6 meses sem receber média alta complexidade. Então, por isso, esse valor no terceiro quadrimestre, vocês vão ver que está maior. Tá? O bloco da assistência farmacêutica, que tem os recursos estaduais e federais consolidados, vieram 62.229,62. Aí a despesa no segundo quadrimestre foram R$11.956.070,65 com pessoal. Não teve despesa com material de consumo. R$4.106.38,27 de outros serviços de terceira pessoa jurídica. Outros serviços de pessoa física, 97.529,32. Equipamentos, que a gente viu que não teve investimento no quadrimestre anterior, nesse nós temos 69.863,95.
e as despesas correntes, R$ 37.668,52. E aí a gente vê que houve um aumento do total da despesa em relação ao quadrimestre anterior, que ficou em R$ 16.267.170,71. Quase 3 milhões de diferença de aumento de despesa no segundo quadrimestre. Agora a gente já está terminando o ano de 2013, o terceiro quadrimestre. Também não teve auditoria, tá? A única auditoria no ano de 2013 foi aquela auditoria do Tribunal de Contas. Pode passar. As internações hospitalares. Foram 15 internações com finalidade diagnóstica, 140 para procedimentos clínicos e 116 para procedimentos cirúrgicos. Novamente, os tratamentos clínicos de outra especialidade é o maior, parto e nascimento e cirurgia obstétrica também, e as cirurgias do aparelho digestivo, órgão e anexos, é a maior dos procedimentos cirúrgicos. Aí aqui nós já temos um aumento novamente da nossa produção ambulatorial, que foi para 130.796 atendimentos. Tá? Ali a gente pode destacar os atendimentos de urgência em atenção especializada, 33.767. E nessa época a gente também não pode esquecer que a gente tem Réveillon, tem Natal, cidade cheia novamente, a produção sobe de novo. Tá? Os serviços contratados. Nós tivemos 5.548 procedimentos e destacamos as ultrassonografias aqui nesse quadrimestre, 2.359. E os exames cardiológicos, 1.382, e os procedimentos de oftalmologia, 1.103. Aí as metas e os indicadores, a gente... Oi? Ah, tá. As metas e os indicadores, a gente vê a manutenção da cobertura populacional pela saúde da família e pela saúde bucal. Tivemos 25% dos óbitos infantis e fetais investigados. Continuamos sem óbito materno e sem óbito por dengue. E não houve investigação de óbitos de mulher em idade fértil. Aí agora o demonstrativo da receita, no terceiro quadrimestre, os agentes comunitários de saúde. 125.400. Esse terceiro quadrimestre é um quadrimestre que vem um recurso extra para pagar o 13º. Tá? Por isso que vocês estão vendo que nos quadrimestres anteriores foi o mesmo valor para os agentes comunitários e nesse aumentou. Saúde da família, 242.420. Saúde bucal, 66.900. O PEMAC, novamente, não recebeu recurso. O NASF manteve os 80 mil. O SER, novamente, não tem recurso. O PAB fixo, 255.918. E o Saúde na Escola não teve repasse, porque já recebeu a parcela única no segundo quadrimestre. Aí a média alta complexidade, vocês podem ver que no terceiro quadrimestre aumentou bastante em relação ao segundo, né? 113.200, praticamente o dobro do que foi arrecadado no quadrimestre anterior. A assistência farmacêutica com o Estado e o Ministério, 66.736,12. E esse PAI é o programa de auxílio aos hospitais do interior, que é um programa estadual. A gente assina convênio anual e faz um planejamento de metas e ações para o recurso que vem, de acordo com o porte do hospital. Só que os recursos do Estado não são recursos regulares. Então, vocês só estão vendo o repasse do PAI no finalzinho do ano, de setembro em diante. O demonstrativo da despesa, a despesa com pessoal, 11.956.070,65. Com material de consumo, 2.045.276,71. Serviços de pessoa jurídica, 2.742.843,40. Serviços de pessoa física, 6.355,16.
não houve investimento em equipamento e as despesas correntes, R$ 61.153,05. Esse valor dessa despesa fica próximo ao quadrimestre anterior, no valor de R$ 16.811.698,97. Aí agora a gente vai falar do consolidado de 2013. Esse consolidado ele representa o sexto bimestre, a informação do sexto bimestre do CIOPS, tá? Isso é disponibilizado na página do Ministério também. E aqui ele faz um resumo das receitas de impostos e transferências constitucionais legais, as receitas de transferências do SUS, operação de crédito, não teve, despesa de dotação, empenhada, liquidada. A despesa com recursos próprios, né? Porque a Lei 141 ela foca na questão da aplicação do recurso mínimo constitucional de 15% da Prefeitura na saúde. Então, para não ficar muito cansativo, eu vou me basear nisso. Então, o item 11, a despesa com recursos próprios despesa mínima, o 12, gente, desculpa. Mínima com recursos próprios da Lei Complementar 141, que é 15%, o município aplicou R$ 11.899.948,09. Nessa planilha aqui eu não estou vendo, mas tem um valor per capita de R$ 1.700 e poucos reais, 1.600 e 1.700 por habitante no ano de 2013, tá? Não está aqui na planilha. Mas depois a gente manda para vocês. E o percentual de recurso próprio aplicado em saúde pela fonte da Prefeitura foi de 30,16% de toda a arrecadação da Prefeitura foi aplicada em saúde. Tá? E quem faz esse cálculo desse percentual é o próprio Sistema de Informação do Orçamento Público, que a gente insere os dados e ele faz esse cálculo. Tá? Aí aqui a gente vai mostrar para vocês. Então, nós vamos dar uma parada aqui no 2014, vamos abrir a LOA, a LDO. Espera aí, diminui aqui. O que ele está fazendo? Está fora da apresentação. Está fora. Cadê ele? Cadê ele? Ai, droga. Olha lá, LOA. LOA, você quer? LOA e PPA. Depois a gente abre a PPA. Vai, então, dois. Abrir. A gente vai abrir a LOA para vocês darem uma olhada. E depois a gente abre a PPA. O que eu... Não, mas ele vai. Oi? Só a página. Mas ali sim, então, 60. Está achando a parte da saúde porque a LOA está completa e a PPA também. O que foi? Vê se não é 25. Vê. Lembra que você falou 25? Mas está ruim a visualização. Não vai dar para ver. E
E a gente vai estar disponibilizando os CDs para vocês com essa apresentação, com as LOAs e com as PPAs, que não vai dar para ver mesmo. Nem eu estou conseguindo enxergar, nem daqui. Está muito pequeno. Que aí no computador dá para visualizar. Tá no boletim. E ali tem os 2 boletins completos, tá? Espera aí. Agora corre essa mãozinha para cá. Cadê? Cadê? Não. Espera aí. Já tá. Então, agora a gente vai falar do primeiro quadrimestre de 2014, que foi de janeiro a abril desse ano. Também não teve auditoria. As internações hospitalares. Aí foram 21 procedimentos com finalidade diagnóstica, 217 procedimentos clínicos, 166 cirúrgicos. Novamente, os tratamentos clínicos de outras especialidades, com o maior número de internações, parto e nascimento. E a cirurgia obstétrica também. É porque esse negócio aqui... E das cirurgias, as cirurgias do aparelho digestivo, órgão e anexos. Como vocês podem ver, o ano de 2013, o município manteve a mesma característica de internação. 2014, isso repete. A produção ambulatorial foram 108.097 procedimentos, destacando 25.791 atendimentos de urgência na atenção especializada, 9.255 visitas domiciliares por profissional de nível médio, 10.606 consultas especializadas e 7.524 consultas de atenção básica. Os serviços contratados, 5.936 serviços oferecidos, procedimentos, né? As ultrassonografias continuam com a maior procura, seguida pelos exames cardiológicos e pela oftalmo. Também mantém um padrão no município. Aí as metas e os indicadores, as coberturas de saúde da família e cobertura de saúde bucal em 100%. Não teve investigação de óbito fetal e infantil, não ocorreu óbito materno e óbito por dengue, e foram investigados 20% dos óbitos de mulheres em idade fértil. Aí o demonstrativo da receita do primeiro quadrimestre: agente comunitário de saúde, 196.548, saúde da família, 242.420, saúde bucal, 66.900, PEMAC, 49.000, NASF, 80.000, convênios, 179.750. Esses convênios foram os convênios para atenção básica, né? Emenda parlamentar. Foram esses convênios, eles estão no bloco da atenção básica porque eles são destinados à utilização na atenção básica, tá? Oi? O valor, a Márcia está falando, que é para a construção de uma unidade básica de saúde. Aonde, Márcia? Zé Gonçalves. Tá? O PAB fixo, 255.918, e o programa de saúde na escola não teve recurso. Oi? Oi? Porque ele vem 2.000 por ano. É uma parcela única. E é trabalho que não acaba mais. É um trabalho muito bonito. O bloco da média e da alta, vocês podem ver que ele aumentou bastante em relação ao quadrimestre anterior, R$ 588.026,17. A assistência farmacêutica
48.710 idosos, um pouco inferior aos outros meses, que vinham mantendo uma média de 66 mil. E a vigilância em saúde, 40.562,19. Aí o demonstrativo da despesa. Despesa com pessoal, no primeiro quadrimestre, 23.217.149,89. Material de consumo, 2.905.533,65. Serviço de pessoa jurídica, 10.021.239,5. Serviço de pessoa física, 64.830,99. 158.350,50 centavos em equipamento, R$ 359.009,86 de despesas correntes. O total de despesa desse quadrimestre, R$ 37.726.113,94. 36 milhões. Contratos. Pode ir? Tem que ver os processos. Temos isso sim, né? Que aí cada procedimento é um... Ah, para a compra dos serviços? Mas aí não é bem assim, porque tem procedimentos que custam mais barato. Uns a gente até consegue comprar a média. Pode se dividir, mas aí a gente teria uma coisa mais, né? Aí eu não tenho esse dado aqui. Uhum. Vamos até o final, aí depois a gente... Tá. Cadê a gente? Vai lá, Márcia. Está acabando já. Aí os recursos aplicados no primeiro quadrimestre, os recursos da Prefeitura, foi R$ 1.503.272,48. O segundo quadrimestre de 2014, ali não tem o percentual, porque ainda não fechou o ano, tá? Segundo quadrimestre. Aqui eu coloquei novamente essa tabela, porque em 2013, até o primeiro quadrimestre de 2014, nós tínhamos 8 unidades de saúde da família. E aqui nós tivemos o fechamento de uma unidade de saúde da família e a abertura de uma clínica da família. Não diminuiu o número de equipes de saúde da família, porque uma clínica da família comporta 2 equipes de saúde da família. Então, ficaram 6 equipes em unidades de saúde da família individuais e uma clínica da família com 2 equipes de saúde da família. O restante se manteve, não houve acréscimo nem redução de oferta de serviço. Também não teve auditoria. As internações hospitalares. Foram 109 procedimentos clínicos, 2 com finalidade diagnóstica e 125 cirúrgicos. Novamente, o mesmo perfil de morbidade, tratamento clínico com o maior número de internações clínicas, parto e nascimento e obstetrícia nos procedimentos clínicos e a cirurgia do aparelho digestivo como a principal causa de cirurgia. Você vai levar? Vamos lá. Aí a produção aqui, de maio a agosto, 101.832 procedimentos. Foram 24.865 atendimentos de urgência na atenção especializada, que seria o pronto-socorro.
11.128 procedimentos de consulta médica de especialidade, 5.645 procedimentos de consulta médica na atenção básica. Aí os procedimentos ficaram em 5.163 procedimentos oferecidos. A ultrassonografia aqui já passou para o segundo lugar, os mais procurados foram os exames cardiológicos e a oftalmologia ficou em terceiro. E as metas e os indicadores, a manutenção da cobertura populacional para a atenção básica e para a saúde bucal, não teve investigação de óbito infantil e fetal, 20% dos óbitos de mulher em idade fértil foram investigados e não houve óbito materno nem óbito por dengue. Aí o demonstrativo da receita, agentes comunitários de saúde 133.848, saúde da família 242.420, saúde bucal 66.900, PEMAC 60.900, NASF 80.000. Não houve repasse do SER, o SER não existe mais em 2014. O PAB fixo 255.918 e o programa de saúde da escola até o segundo quadrimestre não fez o depósito da parcela única. Aí aqui nós temos o bloco da média e alta complexidade. Vocês podem ver que aumentou a captação de recursos, 746.301,56. A assistência farmacêutica ficou um pouco abaixo da média, 60.887,65. A vigilância em saúde, R$ 110.010,60. E agora as despesas. Aí a despesa com pessoal reduziu bastante, né, em relação ao anterior, né, Márcia? 8.871.41. Material de consumo, 626.099,42. Serviços de pessoa jurídica, 1.637.236,14. Serviços de pessoa física, 48.413,76. Equipamentos, R$ 3.252.025,97. E despesas correntes, R$ 1.660,16. Num total de R$ 14.365.506,86. Desse total, a Prefeitura aplicou de seus recursos próprios R$ 1.757.085,25. E aí agora nós não temos aquele consolidado, porque ainda não terminou o ano, e a LOA e a PPA também estão na mídia. Mas vai ficar aquela porcaria. Acabou? Eu quero pedir desculpas, eu acabei não anunciando e nem convidando para ocupar o espaço o nosso controlador-geral do município. Se quiser, por favor, desculpa, perdoe a falha. Bom, depois de tudo que foi apresentado, na verdade é um relatório, né, numérico e tudo mais, eu quero passar a palavra aqui para a vereadora Joyce, ou o vereador Uriel, se assim desejar, para fazer alguma colocação, alguma indagação, algum questionamento do que foi apresentado. Boa tarde, vereadores e assistência, os membros do Conselho Municipal de Saúde e a equipe de saúde, a secretária adjunta Raquel Haddad, toda a sua equipe, Jurandir também controlador do nosso município. E eu quero também agradecer à imprensa, na presença do senhor Rui Borba, que se faz presente conosco. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa ação, porque eu, pelo menos, estou aqui desde 2009 e eu não tinha ainda visto um detalhamento de informações com prestação de contas. E, pelo que eu entendi, isso tudo é para cumprimento da lei ou da emenda complementar. E aí nos traz essa reflexão de todo esse trabalho, porque muitas das vezes, Mônica, a gente fica aqui e tem que acompanhar, isso aconteceu diversas vezes, o boletim oficial,
que é justamente o percentual que foi aplicado na saúde. Será que a gente conseguiu ultrapassar os 15%? Então, hoje, isso trouxe para a gente essa explicação, isso é muito válido mesmo. Então, eu quero parabenizar pela ação da Secretaria nessa prestação de contas. Tem algumas coisas que eu vi nos quadros, e eu até tirei cópia aqui justamente para depois eu ter como perguntar. Porque uma coisa que me chama a atenção nas metas, com relação... Desculpa, eu tenho que voltar aqui um pouquinho. Mas a questão dos agentes comunitários de saúde, as metas, elas dizem aqui que as metas pactuadas são de 100%. E os resultados são de 100%. Esse resultado, quem é que alimenta o sistema? É a própria secretaria que faz que dá a informação, essas informações que alimentam o sistema? A atenção básica tem um sistema específico, que é o SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, onde a gente cadastra a equipe de saúde da família e cada família de cada agente. Cada agente vai ficar responsável até 150 famílias. E aí existe um cálculo do Estado que eles calculam uma média de 3,3 habitantes por família. Mudou isso? Ainda mantém, né? E aí eles pegam o número de famílias cadastradas daquela área e multiplicam para esse valor e tem essa cobertura pela população. Entendi. Que a gente teve aqui, há um tempo atrás, numa sessão, o subsecretário Leandro, que veio através de um requerimento requerido por um dos nossos vereadores aqui. E ele falava que a cobertura é na casa de 70%, porque a gente tem alguns bairros que não têm os módulos médicos de família, os postos de saúde. Então, esses 70% é justamente nos bairros onde tem os módulos, os postos, e os 30% não cobertos é onde não se tem, que, por exemplo, Manguinhos, Jeribá, são 2 bairros que ainda não têm os módulos. Então, ele disse para nós que essa cobertura estava em torno de 70%. E até para conferir se isso procede, se essa informação que o subsecretário deu é a informação correta, que essa cobertura é de 70%. Até que, pela lógica, nós temos aí 2 bairros que ainda não têm módulos. Sim. Não tem agente comunitário de saúde. A gente sabe que existem vários fatores que podem influenciar. A gente tem a questão da subpopulação, contada pelo IBGE, né? A gente sabe que isso existe. A região está recebendo moradores, está aumentando essa população e eles estão trabalhando com estimativa, porque o último censo foi em 2010. E tem o padrão de cálculo mesmo do Ministério. Esses dados todos, inclusive, não estão na mídia, mas a gente vai depois disponibilizar para vocês, eles estão disponíveis na página da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Que a gente só colocou os indicadores, porque são vários indicadores, são 67 indicadores, se eu não me engano, mas só alguns são passíveis de apuração quadrimestral. Então, a gente trabalhou só com os que são de informação oficial. Isso aí a gente vai estar disponibilizando. Ok. Uma outra, eu ainda me pego aqui nesse ponto, porque a gente tem hoje, atualmente, um déficit de agente comunitário de saúde. E a gente sabe que o programa do governo federal é na faixa de 150 famílias para cada agente. Mas hoje a gente tem agente que está com um número maior de famílias e, pelo que a gente sabe, existem famílias que não têm essa cobertura. Há famílias que não têm recebido a visita de agente justamente porque os agentes estão sobrecarregados. Então, é mais uma informação, eu acredito que a Secretaria saiba disso, e que a gente, até para ter informações da Secretaria com relação a outro processo seletivo que possa abarcar mais agentes comunitários para dar esse resultado de 100%, porque, no meu ver, no meu entendimento, esse resultado não é de 100%. Hoje, a gente ainda não tem esse resultado de 100%. É uma meta a se atingir, mas não é o que a gente... Enfim, realmente, no dia a dia, não é o que a gente, né, vê acontecer na prática, né? Só que, para o Ministério da Saúde, se o município, que ele avalia, né, que tem uma cobertura de 100%,
pela saúde da família e pelo agente comunitário, eles têm um limite. Por exemplo, uma população de 10 mil vai ter tantos agentes comunitários. Se a gente já chegou naquele padrão, no patamar que o Ministério determina, a gente não consegue ampliar nem equipe, nem agente comunitário de saúde. Por mais que a gente fale, ó, não temos cobertura, mas eles impõem o limite e o cálculo é deles, não é do município. Então, eles é que fazem essa avaliação. Entendi. E tem como passar isso para a gente depois? Com certeza. Tá. E uma outra informação, esses valores que são repassados para a saúde dos municípios, inclusive pelos programas médicos de família, são valores que dão condições de cobrir toda a despesa ou não? Então, esses valores que são repassados para o município pelos programas, especificamente no programa de saúde da família, eles dão cobertura de toda a despesa? Porque uma parte, porque o município tem que complementar. O município tem que complementar. Porque o repasse que vem, se você for só pagar recurso humano, dividir só pelo recurso humano, como é que você custeia a unidade? Né? Então, você custeia, a prefeitura tem que pagar diferenciado para esse profissional, porque também você não consegue profissional, né? São profissionais que têm que cumprir uma carga horária diferenciada. Você não pode querer oferecer o mesmo valor para um médico de programa de saúde da família que você dá para o outro que faz um plantão de 24 horas no hospital. Porque aí ninguém vai querer. Ele faz 2 plantões por semana, trabalha 2 dias e vai ganhar o dobro do que trabalhando segunda a sexta, com um trabalho que é totalmente diferenciado, tem um vínculo com a comunidade, tem toda uma proposta diferente de você chegar num plantão 7 horas da manhã, no dia seguinte pegar a tua bolsa e ir embora. Então, a prefeitura tem que complementar, e não só aqui, em todos os municípios. Entendi. Porque funciona como um incentivo. Entendi. E agora, recentemente, a gente tem notícia de que o governo federal ele aprovou o aumento do piso salarial para os agentes comunitários. E aí o município já tem no município um processo aberto desses agentes para também receber o piso nacional. Tem alguma projeção para isso? O município vai abarcar? O município vai regulamentar essa lei federal para pagamento do piso? Está em estudo ainda, né? Então, é isso. Eu tenho outras perguntas, mas eu quero passar para o vereador, até para ir formulando outras aqui. A palavra o vereador Uriel. Senhor presidente, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Joyce, da Comissão da Saúde, Assistência, subsecretária, imprensa. Eu não tenho muito o que perguntar, não. Até porque a gente já tem eu já acompanho a área da saúde de Búzios, quando o Búzios se emancipou, né? Aí nós temos pessoa como Zizinha, que faz parte da história da saúde de Búzios. E o que eu tenho... Primeiro, eu fico muito feliz, né, o Rui Borba está até falando, em relação da transparência que se obriga hoje a ter a prestação de conta da saúde, que isso tem que ser em toda a secretaria, tem que vir à casa, fazer a prestação do povo e abrir a discussão. Não se dá mais para fazer a política, aquela política antiga, que não ouve o povo, que não se discute com a população. Então, normalmente o que eu tenho a perguntar, eu sou bastante curioso, e por ter amigos dentro da área da saúde, e por ser curioso demais, isso aí tem me ajudado bastante, né? A única questão que eu sempre discuto é que o governo federal, muitas das vezes, ele impõe muita coisa, mas na hora de subsidiar, é o município que cumpre. E se vê muita propaganda do governo federal, mas se o município não bancar
70%, 80%, a gente acaba falhando. Estamos em discussão a questão da carga horária dos técnicos de enfermagem e de enfermagem. Se o município for arcar sozinho, vai se falir o município. Mas se o governo federal se conscientizar e valorizar essa classe, né, porque nada contra os médicos, mas normalmente os médicos estão sempre em primeiro lugar, sempre valorizados, sempre em aumento de funcionário. E o primeiro atendimento e a convivência com o paciente é o enfermeiro e é a classe de enfermagem. Então, tem que se discutir isso, acho que é importante se discutir isso, mas o governo federal tem que ter responsabilidade em padronizar um salário digno para a classe de enfermagem, para a classe de professores. Então, uma coisa que está para aproveitar o momento político, né, para a gente aproveitar para discutir isso. Se for o governo federal sancionar uma lei e o município ter que cumprir, eu creio que vai falir vários municípios. Então, é mais a nível de esclarecimento de uma coisa que estão se trabalhando, mas o governo federal ele serve muito para fazer propaganda, né? E cumprir fica muito difícil. Então, o município tem que estar sempre arcando, e muitos municípios têm muita dificuldade. Então, não tenho muita pergunta a fazer, não. Eu queria agradecer também aos funcionários. A gente sabe que a área da saúde é difícil, né? Muitas das vezes as pessoas criticam sem conhecer. Muitas vezes as pessoas criticam sem apresentar proposta e apresentar solução. Que é muito fácil criticar e às vezes não apresentar nenhuma solução. Então, só a nível disso, e eu amo essa área. Muito obrigado. Bom, vereadora, me parece que ainda tem mais algumas perguntas, vereadora. Mônica, é que eu não entendi muito bem nessa tabela de meta-indicador, aonde fala aqui a proporção de óbitos infantis e fetais investigados. Aí eu estou me reportando aqui ao primeiro quadrimestre mesmo, de 2014. Mas fala meta pactuada, o 90 é em número, é porcento? Percentual. Essa meta pactuada de proporção de óbito é de 90% investigado. Tá, eu não entendi muito bem. Porque, olha só, essa meta é o seguinte, para se reduzir a mortalidade infantil, uma das propostas é essa investigação. Para quê? Para você ver do que as tuas crianças estão morrendo, para fazer ação para intervir. Ah, a criança está morrendo de pneumonia. Então, eu sei que naquela localidade, como a gente viu a internação, a gente não viu que a maior parte das internações são clínicas de outras áreas, parto e cesárea, não é nem adoecimento, né? É para a parte de nascimento, né? No caso do município. E a parte cirúrgica, a principal causa é a do aparelho digestivo. Então, a investigação do óbito vai dar para a gente um perfil da mortalidade de grupos. Os grupos infantis e fetais, os grupos de mulher em idade fértil, que é de 11 a 49 anos, e os óbitos por dengue. Óbito por dengue? Não, gente, eu estou doida. É o número absoluto de óbito por dengue. Então, essa pactuação, ela se refere a essa questão da investigação, para a gente ter o perfil da mortalidade desses grupos. Então, quer dizer, desses 90% que deveria ser de investigação, não houve não houve proporção de óbito infantil nesse quadrimestre. Eu reparei que nos outros também não houve. Teve quadrimestre que teve 20%, 25%, eu não me lembro qual foi. Tá. Agora, isso aí é uma coisa até tinha esquecido de falar. Essa investigação, ela tem que contar com uma equipe multiprofissional, né? E aí é uma designação que é feita, a criação da Comissão de Investigação de Óbito,
materno, infantil e fetal. Ela atua? Essa comissão atua? Está atuante? Essa comissão está sendo providenciada, né? As pessoas estão sendo convocadas para poder estar participando desse convocado. Então, a gente não tem desde 2013 essa comissão. Entendi. Então, parou em julho e agora vai reativar novamente. Entendi. Tá. E eu quero até parabenizar também a saúde, porque a gente tinha um problema muito grande com relação às cirurgias eletivas. E muitas cirurgias estavam paradas, tanto essas do aparelho digestivo, quanto também as cirurgias com relação, né, a cisto, a mioma. Então, hoje, a gente, acredito eu, não tem mais essa fila, porque a gente recebia inúmeras mulheres que tinham sofrido esse problema e que estavam esperando há 2 longos anos, 3 longos anos, e a gente viu isso sendo reduzido aí ao longo de 2013 para cá. Então, acho que é uma meta que foi atingida, assim como as cirurgias cirúrgicas, eu não sei, elas entram em que? Média, alta complexidade, as ortopédicas? Aí as ortopédicas, elas têm ortopédicas de média e de alta complexidade. Aí vai depender do tipo de cirurgia. Entendi. Que você vai fazer. E elas estão dentro desse quadro? Também. Tá. Que algumas cirurgias que a gente vê acontecer também. Normalmente, os procedimentos de alta complexidade não são realizados em municípios. A alta complexidade de ortopedia, hoje a gente tem o Dona Lindu, que faz ombro, joelho e quadril, eu acho, né? E tem o INTO no Rio de Janeiro, que também é outro serviço de alta complexidade de ortopedia. Os municípios ficam com a baixa e com a média mesmo. Uhum. E os exames de mamografia? Eles não aparecem ali no quadro, eles não apareceram. Porque os exames de mamografia, eles não estão sendo comprados com contratualização. Eles são comprados através da PPI, que é aquilo que eu falei. A gente pega o dinheiro do município e coloca no município vizinho para ele executar. E esses procedimentos estão sendo feitos, a referência daqui é São Pedro da Aldeia, Márcia? É Radiomédia, né? São feitos na Radiomédia. Entendi. Então, e tem uma outra aqui para concluir, que com relação a essa auditoria que foi feita, então, o TCE recomendou ao município que o município cumprisse determinadas exigências, vamos colocar assim. Dentro desse plano de ação, eu queria saber, porque a gente tem uma lei aqui, um projeto de lei que veio do Executivo, com relação à regulamentação da compra de medicamentos. E é um projeto que está sendo analisado, está na Comissão de Constituição e Justiça, está sendo analisado na Casa. E existem medicamentos hoje que o município deveria comprar ou deveria receber do Ministério da Saúde, que ele não está dentro dessa lista de medicamentos e o município tem que comprar? Olha só, isso é uma questão complicada. Medicamento, a normatização do Ministério diz o seguinte: existe uma relação nacional de medicamentos, que é a RENAME, que seriam os medicamentos essenciais a nível nacional. Tem a parte de ambulatório e tem a parte hospitalar. Existem as REMUMES, que são as relações municipais de medicamentos essenciais, que aí eu vou pegar a base da nacional e vou falar assim, ó, eu quero dipirona, mas eu não quero ácido acetil salicílico. Para febre eu vou usar dipirona. Vou usar paracetamol. Não vou comprar o ácido acetil salicílico. Pronto. Porque eu tenho muito caso de dengue no verão, então não vou usar esse. Então, o município padroniza, passa isso pelo Conselho Municipal de Saúde, depois vem a Câmara, e aí essa é a lei, é a relação municipal de medicamentos. O que acontece? A gente vê que a cada dia que passa, a indústria farmacêutica lança mais um produto no mercado, né? E aí,
esses medicamentos são prescritos, inclusive na rede pública. Tem medicamentos que são medicamentos excepcionais, que fazem parte de uma grade que quem arca com eles é o Estado ou o Ministério da Saúde, dependendo do medicamento e dependendo do custo. E existem os medicamentos que estão na zona cinzenta, não fazem parte da relação municipal, não fazem parte da relação de medicamentos excepcionais nem do Estado e nem do Ministério da Saúde. Então, são medicamentos que não são padronizados em lugar nenhum e os municípios são, muitas vezes, judicializados e têm que comprar esse medicamento porque a Justiça determina isso. Entendi. Então, esses medicamentos que estão aí nessa zona cinzenta, ainda que não estejam nessas listas, o município, sendo judicializado, tem que arcar. Tem que arcar com isso. Tem que arcar, e esses medicamentos, normalmente, são medicamentos bastante caros. Entendi. Então, eram esses meus questionamentos. Obrigada, Só fazer uma subsecretária. O município, a parte judicial tem que cumprir a lei, né? O município paga e o município é ressarcido? Não. Mas tem que cumprir, porque no momento em que o juiz fala compre, tem que comprar, porque se não comprar, prende secretário, prende prefeito. E aí o recurso vai sair, a orientação, essa orientação é inclusive do jurídico, do Estado, do Conselho de Secretários. Veio ordem judicial, você vai pagar de onde tiver o dinheiro. Não importa se um medicamento vai atender uma pessoa e aquele valor daquele medicamento atenderia 100. Tem que se cumprir. Não então, tem como. Existe uma dupla interpretação, né? Porque o Tribunal de Contas, ele cobra de uma maneira, né? O judicial diz que ele tem que fazer porque tem que fazer, né? O juiz bateu o martelo, ele tem que cumprir. Da forma que está indo, vai falir todos os municípios. Porque se o SUS cria um padrão, o governo federal cria um padrão, o município cria outro, né? Fica difícil de qualquer prefeito, qualquer secretário de saúde administrar isso, né? Porque cada juiz tem um pensamento, né? Aqui em Búzios, eu fui fazer até uma visita, tinha uma pessoa que foi no médico particular, dono de posada, disso tudo, entrou na justiça para ser cumprido o papel dele. Nada contra ser dono de posada, ele está cumprindo o que manda a Constituição, não é isso? Aí a gente fica com a seguinte questão. A lei do SUS, um dos princípios da lei do SUS é a equidade. E a equidade não é dar igual a todo mundo. É dar mais para quem tem menos e menos para quem tem mais, para todo mundo ficar no mesmo nível. Só que quando chega no judiciário, o juiz entende que a equidade é dar igual para ela, para você, para mim, para todo mundo. Então, o que qualquer pessoa pedir, eles não têm esse olhar, que no momento em que eu compro um medicamento que custa 100 mil reais, eu poderia estar atendendo uma população de 100 pessoas com esse mesmo recurso. Não é que essa que vai receber o medicamento de 100 mil reais não mereça, não é isso. Mas o recurso é escasso também, tinha que se buscar uma outra forma de também se acionar até um ressarcimento disso, para que tivesse solidariedade do Estado e do Ministério. Eu vou citar minha cidade. Eu tenho uma previsão orçamentária que é para o ano todo. Nós tivemos uma epidemia de dengue altíssima, que os outros municípios vinham para o nosso hospital, que era o socorro de imediato, e nós tínhamos que fazer, porque negligência é crime. Se ele deu entrada na emergência, ele tem que ser atendido. Não é isso? E nós temos que, se tiver que fazer uma cirurgia, tem que fazer. Se tiver que dar o medicamento, temos que dar. Internar, nós temos que fazer, que o procedimento é esse. É esse tipo de discussão que muitas vezes é difícil, entendeu? E não tem ressarcimento para o município. Nós temos um município que o IBGE diz que é, vamos botar aqui, 30 mil habitantes,
que na alta temporada chega a 450, 500 mil. Né? Como vão se administrar isso? Entendeu? É um caso para a gente estar sempre discutindo essa questão. Tá bom, desculpa, meu presidente, só porque eu lembrei isso aqui rápido. Certo. Eu queria franquear a palavra para o Clóvis, representando os conselheiros, para fazer alguma consideração. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: o povo lamenta muito nas ruas, reclama do atendimento, reclama que não tem nos PS nem remédio para pressão. Você falou que existe o remédio, que é o remédio tabelado. Talvez seja essa a causa, que o médico passa outro remédio para ele, porque a questão das reclamações são muitas. Eu sou presidente do bairro, eu vejo para atender o povo é difícil. Mas todo dia meu ouvido fica doendo, porque as reclamações são muitas. Inclusive o que você falou sobre o remédio. Porque, na verdade, o ser humano é que é o importante. O ser humano está acima das leis. As leis são feitas para atender o ser humano. São minhas considerações. Obrigado. Bom, senhores, gostaria de tecer alguns comentários. O que foi apresentado aqui nessa tarde são os números, as metas, os gastos. Como o vereador Uriel foi muito feliz na colocação da participação do governo federal. Enfim, nós sabemos, eu não falo isso de agora, já falo isso já há algum tempinho, nós sabemos que a saúde em si, ela demanda um esforço, ela demanda um comprometimento diário de todos, tanto do prefeito, do secretário, do agente de saúde, do enfermeiro, do médico e por aí vai. Enfim, de todos. Nós temos, Raquel, ouvido muitas reclamações, sim, não é de agora. Nós temos ouvido muitas reclamações quanto ao fornecimento de remédio, a demora da marcação de exames. Eu, particularmente, sempre procuro informação junto ao secretário, informação junto aos médicos lá dentro do hospital, porque muitas das vezes eu sempre falei aqui e continuo falando que quando existe uma urgência, uma necessidade, né, o pai, principalmente o chefe de família, quando chega no hospital, ele quer ser atendido o mais rápido possível. Eu já estive no hospital em 2011, eu lembro muito claramente disso, que havia uma fila de atendimento, o pessoal revoltado, e eu entrei para ver o que estava acontecendo. Tinha um casal de Minas com uma criança que tinha sido afogada na praia de Jereba, onde os médicos estavam dando todo o cuidado. Um casal de chileno que havia um acidente de bugre, que a criança fraturou as duas pernas, fez um Y assim, lembro isso com muita clareza. E lembro de uma outra criança com uma certa urgência que eu não lembro agora. Ou seja, todo o aparato do hospital estava à disposição desses 3 atendimentos. Então, eu acho que falta muito no hospital, necessariamente, diretamente no hospital, já há algum tempo, alguém que possa fazer esse trabalho do interno para o externo, né, para dizer, e eu fui lá fora, olha, vamos aguardar um pouquinho, expliquei os 3 casos, e de repente que estava com um problema um tanto quanto mais ou menos complicante, melhor dizendo, teve aquela sensibilidade de poder entender. Isso é um fato muito importante. A gente espera definitivamente que os obstáculos e os problemas sejam resolvidos dias após dias, né? Volto a repetir, para a coisa funcionar depende muitas das vezes do recurso humano, tá? Não quero aqui direcionar, não quero aqui pontuar, mas do comprometimento do servidor com o município, isso é importante. Falar também que precisamos urgentemente, muito embora dependa muitas das vezes, conversei com o Leandro aqui quando aqui esteve na semana retrasada, da marcação dos exames, depende da agenda da disponibilidade do prestador de serviços, né? Mas para quem precisa, para quem está numa situação muitas das vezes de necessidade urgentíssima de saúde, não entende, né? E cabe a nós, ao governo, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Legislativo através de um orçamento que garanta os investimentos, que garanta melhores e melhores condições de atendimento da população, unirmos esforços nesse sentido. Então, eu queria só destacar isso. A vinda do secretário de Saúde na semana retrasada, o senhor Leandro Pereira, né? Quando esteve aqui, foi bastante questionado,
em relação a alguns problemas. Esperamos definitivo no hospital e vi que chegou lá alguns equipamentos. Isso muito me alegra. Eu costumo dizer que eu não quero saber de onde vem a tinta. O importante é que esses investimentos sejam garantidos para o nosso município. Então é isso. Eu quero convidar a população, lembrando que amanhã, às 14h15, às 14h15, nós teremos a apresentação do relatório do segundo quadrimestre de 2014, né, o relatório de gestão fiscal. Nós teremos aqui novamente o nosso controlador, Daniele, presente. Me parece que amanhã vem o secretário de Finanças também, o seu Renato de Jesus, né, apresentando de uma forma ampla e geral os números do Poder Executivo, quanto aos investimentos, quanto aos gastos, né. Então é importante que a população esteja participando também, que possam estar aqui amanhã então às 14h15. Dito isso, eu queria passar, não sei se a vereadora tem alguma consideração. Um convite? Passar a palavra então para a vereadora Joyce. Bom, eu só também gostaria de fazer um convite, que a gente está oficializando isso, mas a Comissão de Saúde, uma comissão permanente da Casa, ela foi criada recentemente, foi regulamentada recentemente, e então nós temos um projeto de lei que fala sobre a alteração do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente está buscando, não só eu, mas o vereador líder de bancada, Uriel, o vereador Lohan, outros vereadores também, para que os projetos, principalmente, que é da criação, da regulamentação do Conselho Municipal de Saúde, porque há umas alterações, então está se criando um outro projeto, né? Uma outra lei. E também a outra que fala sobre o estágio probatório dos servidores, enfim, que recentemente foram aprovados no concurso municipal. Então, está comigo o projeto do Conselho Municipal e eu gostaria de oficializar um convite à Secretaria de Saúde, se pudesse mandar algum representante, o Conselho Municipal de Saúde também, para que nós, assim, analisássemos o parecer da Comissão de Saúde. Então, quarta-feira, às 10 horas, aqui na sala das comissões da Câmara. Então, estão convidados. Eu acredito que a gente elaborou o ofício e vai estar ainda sendo entregue a vossas senhorias. Quarta-feira, então, às 10 horas, aqui, para discutir o parecer ao projeto de lei do Conselho Municipal de Saúde. E também discutir, porque chegou em minhas mãos, já que a comissão foi regulamentada, chegou em minhas mãos o inquérito civil que foi aberto e que veio para a Câmara no início do ano, falando com relação às instalações do Conselho Municipal de Saúde. Eu estive conversando com o senhor Clóvis e ele me relata que isso foi com relação ao mandato, né, anterior, não é desse ano, não é de 2013, mas é da gestão anterior. Então, eu gostaria também de pedir esclarecimentos. Princípio de 2013, sim. Então, a gente gostaria também, a comissão, de pedir esclarecimentos, já que o inquérito civil é com relação às instalações para uso do Conselho Municipal de Saúde. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Uriel. Vereadora Joyce, aproveitar também a subsecretária aqui, que seria bom, tá, em relação à regulamentação do medicamento, se a Secretaria de Saúde pudesse fornecer, junto, quando tivesse uma reunião dos vereadores, até a nível de esclarecimento, em relação, não, vereadora, à regulamentação de medicamento, que se discutiu muito se discutiu muito na casa, mas o parecer técnico, né, vai ajudar muito a aprovar essa lei. Então, só para que ficasse atento a isso, que quando houvesse uma discussão das comissões... Não, quarta-feira não, tem que sair da comissão da CCJ, né? Para que nós possamos discutir essa questão, porque aí se discute todos os dias aqui sobre isso daí, só que o parecer técnico é através de vocês, não adianta, né? Só para um lembrete. Eu não iria franquear a palavra, né, porque é mais uma apresentação de um relatório fiscal, mas eu vou passar a palavra para o professor Luiz.
estaria encerrando. Queria fazer uma pergunta para a secretária adjunta de administração, a Raquel, porque no depoimento aqui do secretário Leandro, né? Leandro Pereira. Ele levantou, a partir de uma pergunta do vereador Felipe Lopes, ele disse que 72% da população de Búzios está sendo atendida na estratégia de saúde de família. Isso aí tem a ver, inclusive, com recursos, né? Quanto maior a parte da população for atendida pelos programas de saúde de família, mais recursos vem para o município. Ele colocou, aí o vereador perguntou, e eu fui, ele inclusive falou, esses dados estão tudo no DataSUS. Eu entrei no DataSUS, Búzios, em julho de 2014, sem informação do DataSUS, tem 6.400 e poucas famílias atendidas pela estratégia de saúde de família. Só que isso aí, dividido pelo número de famílias de Búzios, não dá 72, dá menos. Que, na verdade, pegou essa família de julho de 2014 e dividiu-se pelo número de famílias do censo do IBGE de 2010. Só que de 2010 para cá, o número de famílias aumentou, como a população aumentou. Ele, inclusive, colocou que só faltam para atingir a totalidade da população de Búzios 2 módulos médios de família do pórtico até o portal da Ferradura. Que dariam 2. E muita gente acha que a maior parte da população de Búzios está na Rasa, que não é verdade. A maior parte é Manguinhos e Jeribá. Aqui está 35% da população de Búzios está aqui em Manguinhos e Jeribá. Então, se você pega 6.400 famílias e divide pelo número de famílias atualizado, vai dar 65%, não 72%. Era esse dado que eu queria que vocês atentassem, que eu acho que existe uma incorreção. Raquel, depois eu vou precisar enviar para todos os vereadores. Ah, bacana.
Esses dados foram tirados da Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Ele gera na tela uma tabulação, a gente seleciona o município, aí ali está, ó, indicadores de saúde com resultados passíveis de apuração quadrimestral. Anda, Márcia, para o lado de lá. Lá na primeira linha. Pelos sistemas nacionais de informação, Rio de Janeiro. Tá? Vai para o lado, Márcia. Anda ali, ó. Peraí. Olha lá. O primeiro indicador é o indicador número 1, que se refere às coberturas de equipes de atenção básica por município e quadrimestre. Eu selecionei a Armação dos Búzios, abril de 2013, que é o final do primeiro, ele sempre dá no final de cada quadrimestre. Então, é abril, agosto, dezembro, abril novamente, agosto de 2014. E aquele ali é o percentual, tá? Então, vocês podem ver que, pelos dados do Estado, Búzios tem cobertura de 100%. Olha lá. E aqui, ó, tem a fonte no final. Olha lá. E ali eles botam, inclusive, que esses indicadores são sujeitos à revisão, método de cálculo de cada indicador, e aí tem uma parte de nota técnica que eles ensinam a fazer o cálculo. Mas aí é em um outro ícone da página de Secretaria Estadual. Até para contribuir no que foi levantado, ou, na verdade, se eu bem me lembro, o secretário, quando aqui esteve, ele, acho que foi o vereador Felipe Lopes, de fato, abordou essa questão de nós não termos uma unidade de saúde, né, o PSF, no trecho entre Ferradura, Alto da Ferradura, Portal da Ferradura, até o pórtico, né, e o secretário abordou alguma coisa na questão desse atendimento ser através da própria policlínica. Então, talvez seja esse embasamento que se dê para... não, ali do Alto de Búzios para cá. Portal da Ferradura não. Do Alto de Búzios para cá. Então, talvez seja esse a informação para completar esse atendimento. Bom, dito isso, eu queria franquear a palavra, alguma consideração final à nossa secretária Raquel. Agradecer a todos, aos vereadores, ao presidente, ao Conselho Municipal de Saúde e a toda a Secretaria de Saúde, né, que se empenhou em fazer esse trabalho e mais uma etapa cumprida. Agradecer, somente agradecer. Obrigado, Raquel, aos servidores aqui também presentes. Para nós, vereadores, é algo até comentável que nós nunca tínhamos, né, vereadora, não tínhamos feito nenhuma audiência pública nesse sentido. Eu acho super válido. Eu sou muito a favor de colocar literalmente a cara a tapa. Apanho muito por conta disso, mas eu acho que esse é o caminho de interagir, de discutir, de se justificar, de apresentar as razões. Afinal de contas, somos servidores da população e estamos aqui para isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos e estarmos, então, encerrando essa audiência pública em nome de Deus. Está encerrada a audiência. Muito obrigado.